Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós também nessa manhã, no momento que ouvimos a palavra de Deus e acolhemos nosso coração e também a praticamos em nossa vida. Amém, amém. Queridos, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versos 3 a 5, também vai estar projetado na tela. Gálatas capítulo 1, 3 a 5, essa semana eu investi um tempo precioso refletindo na palavra de Deus, nesse livro, nessa epístola, nessa carta de Paulo aos Gálatas, e a gente vai passear um pouco por essa carta, entendendo a mensagem de Deus para nós hoje, por meio do seu Santo Espírito. Gálatas 1, 3 a 5, a saudação de Paulo, diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo introduz essa carta falando sobre a centralidade do propósito de Jesus. Jesus veio para nos resgatar. Se eu falo essa frase, fala alguma coisa para você? Jesus veio nos resgatar. A pergunta que segue é: resgatar do quê? Por que eu preciso ser resgatado? E eu diria o seguinte: se nós não soubermos do que Jesus veio nos resgatar, nunca experimentaremos uma transformação real em nossos corações. Se nós não soubermos da onde Deus nos tira, nós nunca experimentaremos esse Deus vivo em nós. Eu quero fazer uma pergunta introdutória para você. Você gosta de assistir novela? Não? Sim? Quem gosta de assistir novela, só levanta assim a mãozinha. Ninguém vai dizer assim: puxa, para de assistir, tá bom? Não tem nada de errado nisso. Pouca gente gosta de ver novela, né, pessoal? Assistir mais novela aí da Globo. Quando eu era adolescente, eu sentava muitas vezes com a minha mãe para ver as novelas, né? E é interessante que vem uma novela atrás da outra. Mas é interessante que a novela, ela está muito dentro da cultura brasileira, né? A novela brasileira é reconhecida, inclusive, em outros países. A dramaturgia brasileira é conhecida em outros países. Mas eu estava pensando um pouquinho sobre a realidade da novela, né? Você sabe que a novela, quando vai progredindo, os repórteres vão indo nas ruas das cidades e vão perguntando, né? Qual é o personagem que você mais gosta? Fulano. O que você acha que vai acontecer? E o pessoal dá a sua opinião e critica o diretor, né? Não devia acontecer isso, devia acontecer outra coisa. Mas, normalmente, qual é o personagem que as pessoas mais gostam? É o vilão da novela. O personagem mais querido é o vilão, aquele personagem que se destaca, né? Porque ele faz coisas na novela que o pessoal fica intrigado, eles ficam: puxa, o que ele vai fazer agora? E daí o mocinho vai tentar ficar com a moça e não consegue, e aquilo vira a mesa de novo, e você fica: puxa, de novo. Mas eu ia falar uma coisa, não posso falar na igreja, mas olha só o que está acontecendo e tal, e o vilão fica em destaque. Interessante que as novelas brasileiras têm uma sensibilidade social, ou seja, a novela brasileira, muitas vezes, ela expõe uma realidade vivida no nosso contexto, né? Seja os dramas vividos entre as pessoas, entre as famílias, os grandes temas, né? Os temas quentes da nossa sociedade estão lá dentro da novela, e o vilão muitas vezes é o personagem que se sobressai dentre essa dramaturgia da nossa vida. Interessante que isso muitas vezes revela algo mais profundo do nosso coração. A temática dessa mensagem é o vilão que habita em mim. O vilão que habita em mim. Existe algo em nosso coração que não está certo.
A gente vai, à medida que a gente vai crescendo, vai se relacionando com as pessoas, os pais e os padrinhos vão dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como é bom se comportar em público, como não é aceitável se comportar em público, e assim a gente vai sendo gradativamente educado. Mas existe uma expressão maior no nosso interior, e que uma vez que tem oportunidade, ela é revelada, ela se mostra. E Jesus, certa vez, ele disse: olha, vocês têm que cuidar não com aquilo que vocês comem, porque toda impureza e pecado sai do nosso coração. Portanto, a origem de todo pecado está no coração humano. E Jesus, ele fala ainda algo mais profundo, quando ele diz: se vocês odiarem alguém, você já cometeu assassinato. Se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já adulterou no seu coração. O que Jesus está dizendo? Nós não cometemos algo pior por falta de oportunidade, porque a semente já está no nosso coração. Se por acaso você encontrasse a pessoa que te fez muito mal na infância e causou um trauma terrível na sua vida, destroçou a sua vida, e você encontrasse esse sujeito, e dentro de uma sala tivesse uma placa: tudo que acontecer nessa sala, você não será punido pela lei brasileira, o que você faria? Só você tem uma arma. Nós somos alimentados pelo nosso próprio coração. Por que nós não o fazemos? Porque nós não queremos ser presos, porque nós não queremos ficar o resto da vida presos. E é assim que nós alimentamos a nossa vida, com inveja, invejando o que as outras pessoas têm, o que eu não tenho, se comparando, nutrindo o nosso coração com ódio, dividindo relacionamentos, e essas são marcas dentro do nosso coração. Agora, o nosso comportamento ele é influenciado por circunstâncias externas, ou seja, muitas coisas que nós fazemos, nós não fazemos por uma grande discernimento de escolha nosso, nós o fazemos porque é um senso comum, né? Dificilmente você usa calça jeans porque você escolheu e acha lindo calça jeans. É porque se você usar calça jeans, ninguém vai olhar para você, porque todo mundo usa calça jeans, né? E alguns adolescentes, para causar, usam calça rasgada, usam uma camiseta amarela, uma calça vermelha, né? Porque ele tem consciência que eu vou causar algo, né? Mas muitas das coisas que a gente faz, também o nosso comportamento é influência externa. O ser humano é movido por uma aceitação social. Então, aquilo que é mais aceito, é isso que nós buscamos, mas também nós somos influenciados por circunstâncias internas, e essas questões internas normalmente são construídas já na nossa infância, né? E muitas coisas que nós nos comportamos, fazemos, tem a ver com aquilo que nós aprendemos. Que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque para algumas pessoas a fé cristã ela é só uma influência externa. Ou seja, é possível que algumas pessoas digam: eu sou convertido a Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, mas ela vive apenas uma cultura cristã. Ela é influenciada pelo movimento evangélico brasileiro, mas de repente não teve ainda a conversão genuína de coração. Ela muda alguns hábitos e alguns comportamentos que ela entende que é socialmente aceito, mas não teve uma mudança profunda no seu coração. É por isso que muitas vezes a gente percebe que existem crentes em Jesus que discriminam os negros. Não teve uma conversão genuína no coração. É por isso que existem crentes em Jesus que inferiorizam as mulheres, desprezam o pobre. É assim que pessoas cristãs lutam pelos direitos de celebração de culto cristão, mas repreende quem cultua outros deuses. É por isso que
O Evangelho apenas foi refletido na mente, mas não redimiu o machismo no nosso coração. Ele foi atingido a nossa mente, mas não redimiu a nossa vivência de consumismo, por exemplo. Eu fico admirado que a pessoa se diz convertida a Jesus, mas não é capaz de separar o lixo orgânico do lixo seco, porque não tem nem mínima consciência ecológica do mundo que nós vivemos. Dia 4 agora desse mês, em pleno século 21, numa escola em Valinhos, em São Paulo, 8 alunos são expulsos por ter declarações contra os negros, de racismo, e suscitando palavras do Hitler e do nazismo, num país majoritariamente cristão. Ainda temos expressões, num país com uma diversidade como eu não encontro em nenhum lugar do mundo. Todas as raças do mundo se encontram no Brasil, mas ainda vivemos um racismo estrutural e ainda encontramos declarações de nazismo que representa uma das maiores atrocidades na nossa história, de exaltação a uma etnia em detrimento de outras. Paulo, lá em Romanos 7, ele fala uma verdade que eu entendo que é muito importante para nós, e ele diz assim a partir do verso 14: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo, ele está revelando uma angústia do seu coração. Paulo, ele está revelando esse vilão que guerreia na sua história, na sua vida. Ele tá declarando para nós que existem vontades que ele deseja fazer e cumprir a vontade de Deus, os valores do reino de Deus, mas não consegue porque está limitado por outra força que governa o seu coração. E a Bíblia chama isso de pecado, é quando a nossa vida está descentralizada de Deus, é quando nós governamos a nossa vida e não Deus governa a nossa vida, quando nós vivemos segundo os nossos próprios desejos e desígnios do nosso coração. Então Paulo, ele fala que na sua mente ele deseja a vontade de Deus, mas o que rege o seu coração é o pecado, são outras diretrizes, é uma outra cosmovisão, é uma outra mentalidade. Então Paulo fala no capítulo 8, que segue, aquilo que é essencial nas nossas vidas, aquilo sem o qual não existe transformação do coração, aquilo que não gera transformação nas nossas convicções e valores mais enraizados, da nossa cosmovisão, da nossa percepção da realidade das coisas, sem atuação, Paulo vai dizer, do Espírito Santo. O máximo que conseguiremos é a mudança de um hábito ou outro.
No máximo que teremos é um posicionamento ou outro que aparentemente fecha com os valores do reino, mas não existe uma cirurgia, uma transformação real do coração. Por isso que Paulo, já no início do capítulo 8, ele diz: porque por meio de Cristo Jesus, opa, eu copiei errado aqui, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. E ele vai dizer duas coisas fundamentais a respeito do Espírito Santo. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm a sua vida regida, governada pela presença do Espírito Santo, que nada mais é do que a presença do Deus eterno, um Deus vivo, atuando e governando as nossas vidas e nos ajudando a viver a realidade do reino entre nós, é que nós temos a mente voltada para que o Espírito deseja. A nossa mentalidade, Paulo vai dizer, é a mentalidade do Espírito, que é vida e paz. A nossa vida é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Em Jesus, as nossas convicções e os nossos valores são redimidos, perdoados, restaurados segundo a vontade de Deus. Então, Paulo, lá em Gálatas, que é o texto que a gente vai olhar um pouquinho, ele tem uma declaração: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, para que a vontade de Deus cresça nas nossas vidas, o vilão que habita em nós precisa morrer. Nós não podemos mais ser governados pelo nosso próprio coração, mas devemos ser governados pelo Senhor eterno. A decisão de perder o controle para que Ele assuma, né, o governo das nossas vidas. Paulo, ele denuncia uma série de coisas nessa comunidade aqui, que ele falou, e uma das coisas que ele repreende essa comunidade é que eles estão burlando o Evangelho. Interessante. Paulo reconhece que na igreja de Jesus permeia outros evangelhos que não o Evangelho de Jesus Cristo. Tem cara de religiosidade, parece ser de Jesus, mas é um Jesus genérico. Não o Jesus da cruz, não o Jesus das Escrituras, mas um Jesus moldado pelo coração humano, pela nossa própria cultura. E eu vou dizer mais especificamente, cultura ocidental brasileira. Uma religiosidade, sempre temos esse perigo de formatar uma religiosidade centrada no ser humano, onde o ser humano é o centro e Deus está a nosso serviço das nossas vontades e realizações. Duas formas se expressam na nossa igreja, especificamente luterana, aonde a religião se torna centrada no ser humano. A primeira delas é o legalismo. Muitas das nossas igrejas, elas começam bem, começam pela graça do Senhor Jesus, mas depois se enchem de pressões religiosas para que de alguma forma mude o seu comportamento. Essas pessoas se tornam pesadas, tristes e não raro começam a julgar as pessoas que não vivem a fé como elas vivem, pessoas legalistas, moralistas. Segundo extremo, uma igreja liberalista, uma igreja que relativiza o pecado, uma igreja que não mais leva a sério os preceitos das verdades de Deus, mas distorce as verdades de Deus conforme a cultura vigente. Existe um perigo da nossa igreja luterana de viver mais a cultura vigente, com cara de evangelho, com cara de politicamente correto, mas que não é o evangelho de Jesus Cristo, sobretudo passando ao largo do que a Bíblia diz que é pecado e que não agrada a Deus. Mas também, no nosso contexto, mas muito mais no contexto evangélico do que na nossa realidade especificamente, existe na nossa cultura cristianizada que fez Deus o nosso auxiliar. Deus está ali para suprir o que eu quero, quando eu quero, da maneira que eu quero. Um Deus como
um Papai Noel. Você diz, eu me comportei bem esse ano, posso ganhar aquilo? Um Deus gênio da lâmpada, em que você faz um desejo, e Ele precisa atender, porque afinal de contas você tem fé. Então, um Deus que está à nossa disposição para realizar todas as coisas que queremos, e nos dá a felicidade, conforme a cultura nos diz, que é felicidade. Uma religião centrada no ser humano, fez de Deus o seu servo, e não mais se submete à sua vontade. Paulo, ele tem uma situação na comunidade que ele está escrevendo essa carta, que é uma situação em que Paulo e outros irmãos começaram a pregar o evangelho de Jesus em diferentes culturas. Vocês sabem que o evangelho nasceu em Jerusalém, né? O anúncio do evangelho, a primeira pregação nasceu em Jerusalém, e muitos judeus, por conta de ser uma festa judaica, muitos judeus vieram à fé. O próprio Jesus era judeu, e muitas pessoas naquele tempo entendiam, ou estavam tentando entender, que então Jesus veio simplesmente para os judeus, e a partir então dos judeus é que essa fé ia ser desenvolvida. Mas aconteceu que, gradativamente, você vai vendo em Atos, que o evangelho chega até os samaritanos, e os samaritanos para o judeu era visto como um povo mestiço, e lá em Atos, João 4, mostra, né, essa expressão já também para os samaritanos, conhecendo a Jesus, mas logo se estende também aos gentios, e a maior evidência, ou testemunho lá dado em Atos capítulo 10, onde Cornélio chega à fé, recebe o Espírito Santo, e o dom do Espírito Santo, a sua vida é transformada. Interessante que Pedro não precisou nem estender as mãos sobre ele para que ele recebesse, ele estava falando do Evangelho, e ao falar do Evangelho, da mensagem do amor de Deus, então ele recebe o Espírito Santo. Então, Paulo e outros irmãos começam a levar o evangelho a outras culturas, pessoas se convertem, e não necessariamente elas são judeus, não necessariamente elas são circuncidadas, como uma marca importante do judaísmo, e então eles estão nessa comunidade, comendo com os gentios, e isso para o judeu era algo impuro, ele não poderia comer com os gentios, e aí Tiago e os irmãos referentes à igreja de Jerusalém, a igreja mais ligada ao judaísmo, chega. E quando eles vão chegando a esse jantar, Pedro começa a se afastar, Barnabé começa a se afastar, como quem diz, eles estão comendo, mas eu não estou comendo, né? Não me expus à impureza, né? E Paulo então os repreende. Por quê? Porque eles estavam conhecendo a Jesus, mas eles continuavam vivendo a partir da mentalidade que estava enraizada no seu coração. Ainda estavam pressionados pelos valores do passado, e não estavam percebendo que o Evangelho de Jesus veio para todos e transforma de uma maneira radical todas as relações humanas. E lá em Gálatas capítulo 3, Paulo vai dizer isso a partir do verso 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, olha só o que ele fala, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Existe uma cosmovisão mudando aqui. Existe uma mentalidade do reino invadindo aquela sociedade profundamente transformadora. Paulo está dizendo que o Evangelho elimina a xenofobia. Não existe etnia superior, o Evangelho quebra com isso, somos um só povo em Cristo. O que significa essa mensagem do Evangelho para os milhões de refugiados ao redor do mundo? O que significa essa mensagem do Evangelho para os milhares de venezuelanos em Curitiba? Somos um só povo. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas Paulo vai além, ele diz, existe uma unidade entre escravos e livres.
numa sociedade que a base econômica era o trabalho escravo. Que maravilha! O Evangelho elimina a mentalidade classista dos nossos corações. Rico senta com pobre, faxineira ensina a Bíblia para médico. Ai, que sinais do reino entre nós. Não existe pessoa superior, inferior, mais estudada, com mais dinheiro na conta, com roupas de marca, sem marca, de chinelo de dedo. Somos um em Cristo Jesus. Essa é uma realidade do reino de Deus se espalhando na nossa sociedade. O que isso significa para a nossa vivência? Mas ele vai além ainda. Paulo anuncia a unidade dos gêneros em uma sociedade patriarcal. A igreja, quando vai se espalhando, ela vai para dentro das casas. A mulher não poderia, no contexto judaico, não poderia aprender das Escrituras, não poderia ensinar as Escrituras. Se ela tivesse uma dúvida, tinha que perguntar para o marido em casa. Opa, mas agora a igreja está na casa. E a mulher pensa, opa, aqui, ó, esse campinho aqui, eu estou dentro, né? E Paulo diz, olha, não existe distinção, mas não existe diferença de valor. O Evangelho elimina tanto o machismo quanto o feminismo, sobretudo crescente nos nossos dias. O Evangelho promove todas as criaturas a filhos e filhas de Deus com igual valor diante do Pai. Paulo detecta um problema fundamental que estava acontecendo nessa comunidade, que estava colocando em risco o Evangelho de Jesus. Paulo denuncia o que estava impedindo aquelas pessoas de crescerem na mentalidade do Espírito Santo. E ele diz, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O que nós mais carecemos é de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O que nós mais carecemos é entendermos que a fé cristã não se trata de uma filosofia religiosa. A fé cristã não é um conjunto de dogmas. A fé cristã se trata de um relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Nós não falamos apenas de ideias, de conceitos, de filosofias comparáveis a outras filosofias. Nós estamos falando de um Deus eterno, Criador de todas as coisas, que quis ser conhecido pelo ser humano na pessoa de Jesus, que morreu na cruz, ascendeu aos céus e derramou sobre a vida daqueles que creem o Espírito Santo, que passa a habitar nos nossos corações, para que a gente viva como representantes de Deus nessa terra. O que nos falta muitas vezes não é um conhecimento a respeito das virtudes de Deus ou dos grandes temas bíblicos. Claro que a gente sempre precisa aprender mais. O que nos falta muitas vezes é permanecer na dependência do Espírito Santo de Deus. O que nos falta é buscarmos um relacionamento crescente com Jesus, onde nós nos preocupamos mais em estar com Ele do que fazer coisas para Ele. O que nos falta muitas vezes é ter fome da palavra de Deus. Eu tive o privilégio dessa última semana estar num contexto com irmãos de todo lugar do mundo. E tinha um irmão que estava falando do seu contexto na China. E ele estava falando da fome daquelas pessoas que outrora não tinham acesso, quando elas têm acesso à palavra de Deus. Ronaldo Lidório estava falando a respeito do seu tempo que passou em Gana, um pequeno povoado na África. E ele ficou em torno de 15 anos,
de 9 anos nesse povoado específico, e ele disse que pegou 28 vezes malária. Então, o que ele lembra de lá é que ou ele estava com malária, ou ele estava se recuperando da malária, ou ele estava tomando remédio para prevenir a malária. E ele ficava se questionando por que ele não conseguia viajar para outros povoados e plantar igrejas, e ele estava se perguntando por que isso a Deus. E ele tirou todo esse tempo de recuperação que ele tinha em casa para traduzir a Bíblia para o idioma local. E ele traduziu o Novo Testamento. E ele disse que quando eles vieram para celebrar um culto ao Senhor, com 300 exemplares do Novo Testamento na língua daquele povoado, ele diz que aquelas pessoas adoraram a Deus, louvaram a Deus durante 3 horas. Eles ficavam pulando, e eles ficavam festejando aquilo que eles estavam tendo acesso à palavra de Deus, e a um crescente relacionamento com Jesus, e eles diziam: esse Deus que foi anunciado que nos ama, agora fala a nossa língua. E nós, Igreja Ocidental, com 1 milhão de versões da Bíblia, deixamos a nossa Bíblia empoeirada na estante de casa. Temos 3, 4 versões da Bíblia, mas nunca lemos ela toda, porque dizemos não ter tempo. Temos um aplicativo no nosso celular. Mas eu fico muito cansado para ler, então escuta em áudio. Milhares de devocionais, milhares de literaturas, acessíveis à nossa língua. Mas nos falta fome. Porque eu não sei se nós realmente acreditamos que essa é a palavra do Deus vivo, uma palavra que pode transformar as nossas vidas. Nos falta fome. Estudamos às vezes a Bíblia como um livro científico, temos a ousadia, a pretensão e a arrogância de fazer de Deus um objeto. Quero ver se Deus existe mesmo, vou usar as ferramentas da antropologia, da história, para ver se de fato bate. Um historiador fala: veja bem, essa data do rei tal, lá em Israel, não é a data histórica. Legal, hein? A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um relato do testemunho de fé de pessoas que experimentaram um Deus vivo, que continua desejando um relacionamento conosco, continua querendo um relacionamento conosco. O que nos falta buscarmos esse ambiente de submissão, vulnerabilidade, quebrantamento diante da presença do Senhor. E eu quero terminar, queridos, lá em Gálatas capítulo 5, verso 13, ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Essa palavra, dar ocasião, quando ele diz não usem essa liberdade para dar ocasião a esse vilão que habita em nós, a expressão é usada no sentido de uma circunstância propícia para nós fazermos o mal, uma oportunidade para fazer o errado. Nós temos tido oportunidade de sobra para fazer o errado. E o que a Bíblia nos ensina? Cuidado, para que vocês não fiquem se mordendo e se devorando, para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Eu li um artigo recentemente de um pastor, passado as eleições, ele fez uma pergunta: o que será da igreja evangélica brasileira? De pastores que profetizaram tanto a vontade de Deus, num certo sentido, que não aconteceu. O que será da igreja evangélica brasileira?
com palavras de Deus saindo de homens de Deus, usando e manipulando pessoas. O que será da igreja evangélica brasileira? Eu tenho aprendido, irmãos, que a arma mais poderosa de Satanás é dividir-nos. Porque a Bíblia diz que quando nós formos um, o mundo vai crer que Jesus é Senhor. O mundo vai crer que Jesus é o Senhor. Então, para todos nós que nos aprisionamos em ideologias A ou B, libertem-se disso. Creiam tão somente em Jesus e lutem pela unidade da igreja. Lutem uns pelos outros. E a palavra aqui para morder é a palavra como se fosse uma picada de mosquito. Parece que essa picada primeira de mosquito não faz muita diferença, mas ela permanece. Você sabe que o mosquito sempre pica nos lugares, né? Que dá uma coceira danada e uma agonia danada. E quando nós nos bicamos mutuamente, quando nós usamos de sarcasmo mutuamente, nós vamos nos prejudicando, nós vamos nos afastando. Quem perde é o reino de Deus. Quem perde é aquela pessoa para além desse portão, que olha para a igreja e diz: eu não quero participar disso. Eu não quero. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos afastando as pessoas da presença de Jesus pela nossa religiosidade. E o mais triste é que a palavra de Deus aqui para nós é que esse caminho de enfrentamento mútuo, existe só um destino: a destruição mútua. Você e eu nunca estaremos bem. A nossa causa nessa terra é o reino de Deus, não uma ideologia, e a gente deve buscar ao Senhor em conjunto. Nos submetemos à vontade dEle, orarmos coletivamente. Nós temos um encontro de oração. Encontro de oração não é para ser um ministério da igreja, mas é para ser o ministério da igreja, onde nós nos reunimos coletivamente para orar. Nós estamos perdendo isso. Alguns dizem: eu posso orar sozinho em casa. Você pode, deve, mas não exclui a alegria, a profundidade de nós orarmos coletivamente. Porque ao orarmos coletivamente, Deus nos dá a sujeição mútua à vontade de Deus. O que nos falta muitas vezes é convivência e submissão ao Senhor. Queremos viver em paz, queremos viver em unidade, queremos ser um só povo. Para isso acontecer, é necessário morrer o vilão que habita em nós, para que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores reine sobre as nossas vidas, no poder do Espírito Santo. Termino com 3 perguntinhas. Até que camada na sua vida o Evangelho transformou? De repente você ficou chocado com essa palavra. Diz: olha, eu achava que eu era cristão, eu tenho que repensar algumas coisas. Eu tenho algumas ideias a respeito de Jesus. Mas eu diria para você, querido, você tem livre acesso à palavra. E a palavra mesmo afirma que Ele quer se revelar a você. Então ore com fé, leia a palavra de maneira devocional, com fome. Certamente o Espírito Santo vai falar com você. Você tem buscado uma vida de dependência do Senhor? De repente uma pergunta é: você entendeu quando eu falei buscar pela presença do Espírito Santo? Ou quando eu falei ter um relacionamento com o Espírito Santo, meio que bugou a tua cabeça, assim, veio um ponto de interrogação? Precisamos buscar uma dependência do Espírito Santo. Em último lugar, o quanto você tem buscado pela paz e pela unidade. O que será da igreja brasileira? Busque pela paz e pela unidade. O único caminho é o caminho do diálogo,
da oração e do lugar onde nós temos unidade, na sujeição a Cristo, e não em ideias, mas nós nos sujeitamos em obediência a Ele, e é Ele que nos diz o que é verdade, é Ele que nos orienta. Que Deus possa nos ajudar por sua graça. Amém.